Nós vamos falar de cuidados com a saúde agora, porque cuidar dos nossos dentes significa cuidar da saúde do nosso corpo também, né? Fundamental em todas as fases da vida. Mas aqueles que estão na terceira idade geralmente acabam se descuidando um pouco, né, de cuidar dos dentes, das escovações, do uso do fio dental, de tantos outros cuidados, né, com a dentição. E muitos nesses casos, né, esses casos acabam provocando outros problemas de saúde também. Será que tem como a gente prevenir esses problemas e como cuidar melhor dos dentes na terceira idade? Quais são os casos em que as próteses dentárias são recomendadas e que casos é melhor evitar, enfim, esse tipo de procedimento? Tudo isso nós vamos falar agora com a nossa convidada de hoje, a Adriana Bonfim, que é cirurgiã dentista especializada em ortodontia e tratamentos de disfunções orofaciais. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre bom falar de dentição, né? A sua especialidade, enfim, você lida com isso todo dia. Mas isso tem muito a ver com a nossa saúde como um todo, né? E pouca gente dá atenção para isso, não é? Isso mesmo. A maioria das pessoas acredita que a função dos dentes se restringe apenas a mastigar, a sorrir, a falar e desconhece a principal função dos dentes, que é manter a saúde do corpo como um todo, tá? E eu achei bem bom o tema vocês estarem se preocupando, até porque a gente sabe que o público, né, vocês têm bastante esse público da terceira idade. E o que a gente vê muito é que na terceira idade existe uma crença de que, como a pessoa já está numa fase, né, mais avançada, ela não precisa estar cuidando dos dentes, sendo que é nesta fase que ela mais precisaria estar com essa saúde no sistema mastigatório. Dando uma atenção especial para isso, né? Dando uma atenção especial. Até porque tem a ver tudo com a qualidade de vida da pessoa. Ou seja, a pessoa que come bem, mastiga bem, tem a ver com a autoestima também. Quer dizer, é uma coisa bem ampla, tem a ver, né? Tem muito a ver, mas o que eu gostaria de te falar hoje é de uma coisa que não é muito falado, que é a saúde sistêmica mesmo do indivíduo, né? Você, veja bem, um indivíduo que tem desgaste dentário, né, uma pessoa na terceira idade que tem um desgaste, mesmo que seja de dente natural ou que seja de uma dentadura, uma prótese total, ele é um indivíduo que geralmente tende a ter uma respiração mais bucal, porque ele não vai mais ter aquele contato entre os dentes, porque os dentes estão desgastados, né? A partir do momento em que esse indivíduo ele começa a ter uma respiração mais bucal, ele começa a desenvolver vários outros problemas de saúde sistêmica. Porque você veja bem, um paciente que respira muito pela boca, ele tem uma oxigenação cerebral e celular reduzida. Então você tem vários sistemas que vão estar trabalhando em excesso para compensar essa respiração mais bucal. Porque a respiração ideal é a respiração nasal. Né? Então, se ele usa uma prótese, ele está usando a prótese há 30 anos e os dentes estão todos gastos, mas ele consegue mastigar. Sim, eu digo para os pacientes, eles conseguem mastigar até sem a prótese. Você consegue mastigar. Claro que você não vai ter uma mastigação tão efetiva, mas você não vai deixar de comer porque você não tem um dente. Mas você vai ter vários outros problemas em função de você não estar com os dentes como deveriam na cavidade oral. Por quê? Essa oxigenação reduzida vai fazer com que o nosso sistema cardiovascular trabalhe de forma muito mais... ele vai ter que trabalhar dobrado para compensar essa oxigenação celular. Por quê? Porque essa respiração bucal ela não é efetiva como a nossa respiração nasal. Tá? Porque nós existimos, o nosso organismo funciona de maneira que a respiração nasal que é a ideal. A respiração bucal, não. Traduzindo para as pessoas, um má cuidado com os dentes pode até provocar problemas cardíacos, né? Sim, uma com sequência certeza. de problemas, Paciente não é? que tem prótese, desgaste dentário, seja na prótese ou no dente, ele tem mais chance de ter infarto, problemas cardiovasculares e até a hipertensão. Tá? Mas nunca ninguém vai te falar que é porque você tem um desgaste dentário. Então, essa é a minha mensagem hoje, né? Falar de coisas que a maioria das pessoas não conhece como
a função que o dente está ali, tá? Uma outra coisa muito importante é em relação ao equilíbrio. Porque o paciente que tem desgaste dentário, ele tende a ter o quê? O queixo dele vai desviar para frente. E aí a postura dele vai ser alterada. E ele mexe com o equilíbrio corporal, mexer com o equilíbrio. com a saúde. Ou seja, esse paciente ele tem mais chance de ter trauma por queda. E aí as pessoas associam, nossa, a pessoa idosa tende a não ter equilíbrio e cai mais. Mas se ela tivesse com os dentes funcionando, mantendo um equilíbrio de postura, ela estaria evitando esse tipo de problema. Que coisa, né? Pouca gente pensa dessa forma, né? Que os dentes são tão importantes assim, inclusive para o equilíbrio corporal da pessoa. É algo muito interessante. Sim. A gente separou aqui algumas informações que falam um pouco sobre causas, né, para esse envelhecimento, muitas vezes, esse desgaste precoce dos dentes para muita gente. A doutora vai conseguir comentar com a gente, porque tem outros também, né? Na sequência ela vai comentar de outros problemas que acabam causando esse envelhecimento, né, precoce dos nossos dentes. Olha só, tem o estresse do dia a dia, e essa geração, inclusive, pode sofrer disso no futuro, né, doutora? A gente está num mundo tão estressante e isso a gente pode perceber daqui para frente. Ansiedade, bruxismo, que é um problema que também é bem complexo, né? Ou seja, o bruxismo também tem causas psicológicas, né, que acabam provocando bruxismo. Refluxo gástrico, desidratação, tabagismo, o ato de fumar demais. Higienização inadequada, ingestão de alimentos cítricos, cafeína, doces, bebidas destiladas, né, bebidas alcoólicas, tudo isso acaba colaborando, de certa forma, para os dentes irem desgastando com o tempo, né? Mas tem muito mais que isso também, né, doutora? Sim, tudo isso que você falou, com certeza, né, ajuda a ter um desgaste dos dentes, mas existem muitos outros fatores que levam ao desgaste, como, por exemplo, a partir do momento em que você tem a perda de um único elemento dentário, você sai de um equilíbrio no sistema mastigatório, onde aqueles dentes vizinhos àquela região onde você perdeu o dente vão começar a sofrer uma carga mastigatória maior, ou seja, você tem dente que está trabalhando dobrado, eu digo. Por quê? Porque alguém que estava ali ajudando eles não está mais. Então, aquele dente vai sofrer uma carga mastigatória em excesso e vai tirar esse sistema mastigatório do equilíbrio. A partir deste momento, você começa a ter desgastes dentários localizados mais próximos dessa região da perda do dente, mas que depois começa a se estender por toda a mastigação, por todos os dentes. Ou seja, perder um segundo molar ali, por exemplo, os dentes ao lado começam a se movimentar de forma inadequada e os nossos dentes se movimentam mesmo, né? Sim. Então, se a pessoa não cuidar logo desse dente que caiu, né, ou substituí-lo, ou fazer um procedimento adequado, vem uma série de problemas na sequência. Sim. Geralmente desgastes dentários, porque você tem dentes que estão tendo uma sobrecarga, né? Além disso, tem outros fatores que essa perda dentária vai gerar, como a alteração da posição da mandíbula e do queixo do paciente. Existe muito a gente associar que a pessoa mais velha ela tem um queixo mais para frente e uma altura da face menor, né? Por que acontece isso? Porque houve um desgaste dentário e você tem uma diminuição dessa região que é a altura facial inferior. Nossa, isso fica reduzido e o queixo vem para frente. Isso pode gerar outros problemas. Por exemplo, em função da forma anatômica da nossa mandíbula, do nosso queixo, ela começa a fazer uma pressão no ouvido médio. Esse paciente pode ter uma perda parcial, uma surdez parcial, perda parcial da audição, uma surdez parcial, pode começar a desenvolver quadros de labirintite, tontura, muito comuns na terceira idade, mas que pouco se associa a uma prótese que está há 30 anos na boca e não está sendo eficiente, ou a desgastes dentários ou ausências dentárias. Agora, já que você falou sobre a questão das próteses, existem impeditivos para as próteses, ou seja, casos em que a pessoa não deve usar uma prótese dentária, ou qualquer pessoa que perdeu alguns dentes já pode partir para esse tipo de procedimento. Até porque a tecnologia evoluiu bastante, as próteses evoluíram muito, né, nesses últimos anos. Na realidade, não existe impedimento para usar prótese. Na realidade, existe a necessidade
real de que em qualquer ausência dentária que você tenha, você tem que substituir, em função de todo esse desequilíbrio que eu acabei de te falar que vai ocorrer. Tá? Então, sempre você tem que estar repondo qualquer ausência dentária e não existe uma limitação. Você não pode usar prótese. Muito pelo contrário. Exceto muito poucos pacientes que têm quadro que vivem em UTI, enfim. Mas são quadros muito específicos. Mas pessoas comuns que têm uma vida normal, elas têm que fazer uma prótese. Mas o que acontece muito na clínica, que a gente pega muitos pacientes, é que eles vêm até a gente, às vezes eles estão lá falando um pouco da terceira idade, que às vezes usam uma prótese total, né? Ou querem fazer uma reabilitação dentária com implantes dentários e fazer uma prótese em cima desses implantes. O que eu sempre falo para esses pacientes, porque às vezes eles estão numa condição há 30 anos com aquela prótese que está desgastada. Toda a musculatura da face desse paciente está acostumada com aquele comprimento dentário, com aquela situação. Para que a gente faça essa reabilitação ou refaça essa prótese total que seja, nós precisamos preparar essa musculatura para receber esses novos dentes. Tá? Ou seja, é um trabalho bem complexo, sim, porque minucioso que deve ser feito. Eu já tive muitos casos de pacientes que vêm para você fazer a prótese e a gente fala isso, não, mas eu só quero fazer a prótese. Mas muitos que estão em casa, com certeza, já tiveram alguma experiência de irem fazer, por exemplo, novas dentaduras e não se adaptarem com as novas dentaduras. Porque não foi feito esse estudo prévio e essa análise mais detalhada. Porque a musculatura não foi preparada para receber esses dentes. Mas a gente tem que respeitar a biologia e fazer a prótese de maneira que você tenha preparado antes para receber os dentes. E aí muitos pacientes acabam fazendo o quê? Eles fazem prótese nova com dentes maiores, mas eles não se acostumam com essa prótese. E aí eles acabam voltando para a prótese antiga. Só que eles não sabem que essa prótese antiga pode estar gerando vários problemas, como eu já falei para você. Tá? É essa questão dos problemas sistêmicos, né? Da hipertensão, mais chance de ter infarto, de você ter o teu sistema cardiovascular afetado, trabalhando em excesso. Se ele respira pela boca porque tem desgaste dentário, ele tem uma respiração oral, ela é mais contaminada. É um paciente que tem mais chance de ter pneumonia. Por isso que a gente vê muitos idosos que têm pneumonia recorrentes. Tomara que essa geração, ou a futura geração, né? Porque essa geração dos idosos de hoje, de 70 anos, é uma geração que não tinha tanto acesso, né? Sim. Nos seus 20, 30 anos de idade, aos tratamentos que hoje existem, né? Sim. Até que um amigo meu, fotógrafo, até brincou. Você lembra daquelas fotos antigas, quando você vai na casa dos seus avós, tem aquela foto de família e ninguém está sorrindo? Não é porque as pessoas eram sérias ou tinham vergonhas do fotógrafo, é porque não tinham dentes, né? Então, isso é verdade. Isso evoluiu muito, os tratamentos dentários evoluíram muito e essa consciência também está melhorando bastante, né? Sim. Obrigado, Adriana, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você. Valeu demais, é um assunto que a gente vai voltar a falar com certeza, porque estamos falando da saúde de tanta gente que precisa. Com certeza. Valeu, obrigado. Obrigada a você.